Muitas pessoas no Japão são muito solitárias. Isso a gente já entende muito bem. Existe uma grande quantidade de homens japoneses que sequer conversaram com a mulher em toda a sua vida. Não, aqui eu exagerei um pouco. Mas é fato que há muitos anos, alguns estudos já falavam sobre como os japoneses têm dificuldades para se relacionar com outras pessoas, isso por diversos motivos, e a gente já vem conversando sobre isso em alguns vídeos. O país sofre com algumas doenças sociais, como o hikikomori, que é basicamente quando a pessoa se isola totalmente da sociedade, do mundo e fica enfiada 24 horas por dia sozinha no seu quarto. Isso não é um exagero. Essas pessoas realmente passam a viver em seus quartos. Esse tipo de problema traz muitas consequências para a sociedade japonesa, como a queda da população, e isso você já sabe. Mas o que eu quero te mostrar nesse vídeo é que no meio disso tudo surgem algumas soluções bem curiosas para lidar com a solidão das pessoas, chegando ao ponto onde você pode até alugar pessoas para passar tempo com você, alugar uma família para ir no seu aniversário, no seu casamento, ou quem sabe até alugar uma namorada para ficar mais famoso entre os seus amigos. Não, esse vídeo não é um tutorial, você foi pego no bait. Mas eu vou te mostrar que sim, é possível alugar uma namorada no Japão, uma esposa e até filhos se você quiser. E o motivo desse tipo de serviço existir é muito bizarro. Meu nome é Simon, esse é o Rota Asiática, e hoje você vai conhecer o mistério das famílias de aluguel do Japão. O Japão, apesar da sua alegria e animação constante, é uma terra de muita solidão. Isso é até meio contraditório, na verdade. Porque quando você olha para o Japão, você enxerga um país onde existem muitas pessoas, é um enxame de gente, e isso tudo em poucas cidades. O cruzamento de Shibuya, por exemplo, o Shibuya no Kousaten, mostra o quão lotado o Japão pode ser de pessoas numa única rua. Mas mesmo com toda essa lotação, muitos dizem que o Japão é um dos países mais solitários do mundo. Essa situação estava tão séria alguns anos atrás, que em 2021 o Japão nomeou um Ministro da Solidão. Sim, você não ouviu errado. Um ministério do governo seria responsável por tratar da solidão das pessoas. E esse homem em questão era Tetsushi Sakamoto, que atualmente é o Ministro da Pesca do Japão. Eu também não sei qual é a relação entre essas duas coisas, mas tudo bem. As pessoas que vivem no Japão relatam que viver no país é bem difícil, que as pessoas têm menos contato social e que geralmente elas estão muito mais preocupadas em ir ao trabalho, voltar para casa, estudar e daí esses ciclos só vão se repetindo. Então sim, é muito possível se sentir sozinho mesmo em meio a uma gigantesca multidão. E junto dessa solidão toda, existem alguns problemas que acontecem ao longo da vida, como o bullying durante a escola, a pressão social de ser alguém na vida, e tudo isso faz com que muitas pessoas se sintam sobrecarregadas, e algumas acabam se isolando totalmente de tudo e de todos, ficando sozinhos trancados em seus quartos, sem nenhuma vontade de sair na rua ou de falar com ninguém. Esse fenômeno é conhecido como hikikomori. Hikikomori é uma condição em que indivíduos se retiram completamente do convívio social. Muitas vezes eles se confinam em seus quartos e evitam qualquer tipo de contato externo. Isso não é apenas uma fase temporária de isolamento, mas é um estado prolongado de reclusão, que pode durar meses, anos ou até mesmo décadas. Essas pessoas não frequentam escola, não trabalham e dependem dos seus familiares até mesmo para fazer as coisas mais básicas. Um dos motivos mais fortes disso acontecer, como eu falei lá em cima e sempre falo aqui, é a pressão social. No Japão, existe uma expectativa enorme para que os jovens tenham sucesso acadêmico e profissional. As famílias, as escolas e até mesmo a sociedade em geral colocam uma pressão imensa sobre os jovens para que eles alcancem padrões altos de desempenho. E quando eles falham em qualquer uma dessas coisas, quando eles falham em atender essas expectativas, o sentimento de vergonha e fracasso pode ser muito grande para alguns deles, e isso empurra eles para o isolamento. Ainda assim, é importante falar que o hikikomori não é o único tipo de solidão que existe no país. E a verdade é que muita gente também se sente um pouco mal, ou até mesmo sozinha,
isolada da família, só porque não tiveram tanto sucesso no amor, ou na carreira, ou algo do tipo. E no meio de toda essa solidão e isolamento, surgem alguns empresários inteligentes e negócios com uma solução mágica que é bastante diferente, digamos assim, até um pouco estranho para muita gente. E essa solução seria o aluguel de pessoas. O conceito de aluguel de pessoas no Japão é justamente uma resposta direta à solidão e ao isolamento social que muitos japoneses enfrentam. Esses serviços permitem que qualquer pessoa possa contratar essas pessoas para ocuparem papéis específicos em suas vidas, seja para preencher a ausência de um ente querido em festas familiares, para ajudar a melhorar sua reputação com um parceiro fictício, ou simplesmente para ter alguém para conversar, para sair, passar um tempo. Então esse tipo de aluguel de pessoas atende a maioria das pessoas que têm necessidades sociais e até mesmo dificuldades para se relacionar com outras pessoas. Imagine, por exemplo, que você tem um casamento, mas não tem ninguém para chamar de família. Isso é bem triste de se imaginar, mas isso acontece. No Japão, você pode resolver esses problemas com um simples telefonema ou com um clique online alugando uma pessoa. Por que a gente não pensou nisso ainda? A empresa envia alguém para desempenhar esse papel que você quer, o que é uma solução temporária para a solidão e até mesmo a pressão social. Existem diversas empresas que prestam esse tipo de serviço no país, e um dos destaques que inclusive virou filme foi a Family Romance, que é uma agência japonesa que trabalha com aluguel de família postiça. E se você ainda não conseguiu aceitar que esse é um serviço muito bom em alguns casos, eu vou te contar algumas histórias a mais daqui a pouco que vão mudar a sua mente. No Japão, desde 2009, essa agência, a Family Romance, oferece serviços de aluguel de substitutos para diversas figuras familiares e sociais, como pai, mãe, filhos, namorados ou até mesmo amigos ou qualquer outra pessoa que o cliente precise. Uma mãe solteira, por exemplo, pode contratar um ator da empresa para interpretar o pai de sua filha, evitando assim que ela enfrente dificuldades na escola. E a verdade é que diversas situações que acontecem no dia a dia dos japoneses levam eles a buscar o serviço dessa agência. É possível alugar amigos para comparecer em casamentos ou funerais, o que torna essas cerimônias menos tristes, ou até mesmo substituir os pais do noivo no altar, caso o noivo não tenha um relacionamento muito bom com seus pais verdadeiros, mas ainda quer ter pessoas ali para tirar foto ou para representar ele. Isso pode ser até muito bizarro para você que é estrangeiro e está assistindo aqui, ou até mesmo para você que é japonês e está assistindo o vídeo aqui e quem sabe não conhecia esse tipo de serviço. Mas olhando por esse lado, eu só consigo ver lados positivos nisso tudo, na verdade. Eu sinceramente não acho que seja algo ruim e pode trazer até mais felicidades para a família, para o noivo, a filha e etc. O que eu realmente acho é que se a família pode pagar pelos serviços, eu não vejo muitos motivos para não fazer. O trabalho dessa agência, a Family Romance, é até bem utilizado, na verdade. E em 2021 eles já tinham mais de 2.000 atores trabalhando para eles. E o mais interessante disso tudo é que a empresa serviu de inspiração para um filme japonês chamado Um Romance de Família, ou Family Romance, que fala justamente sobre o que a gente está conversando aqui. E você pode encontrar o trailer desse filme aqui no YouTube, inclusive. Eu vou deixar o nome dos filmes no comentário depois se você tiver interesse em assistir. Existem casos muito difíceis de se lidar, onde jovens, que são homens principalmente, se isolam totalmente do mundo e os pais têm muita dificuldade de lidar com isso. Muitas vezes já são até mesmo idosos, sabe? Já são pessoas de idade e não sabem como ajudar o rapaz. Então eles acabam contratando o serviço de jovens como Ayako. Ayako é uma irmã de aluguel. Ela e Atsuko fazem parte de um grupo especializado de mulheres disponíveis para contratação e são pagas para ajudar jovens mais isolados do Japão a sair dos seus quartos e voltar à sociedade. E a verdade é que muitos desses jovens precisam de fato de alguém assim para dar um suporte, para ajudar eles nesses momentos e não são poucos jovens. A ideia é que mais de 500 mil de pessoas vivem dessa forma no Japão atualmente. Porém, por haver muita vergonha associada a ter um filho hikikomori, muitas famílias podem acabar até mantendo a situação em segredo e ficam receosas de procurar uma ajuda mais adequada. E é aí que entram as irmãs de aluguel. A ideia inicialmente foi criada por uma organização chamada New Start, e parece que até o momento está funcionando. Essas jovens mulheres não têm qualificações médicas formais nem nada do tipo,
Mas as famílias pagam mais de 100 mil ienes por mês para visitas semanais de 1 hora, onde elas fazem basicamente o serviço delas, que é ajudar o jovem a se reintegrar na sociedade. 100 mil ienes parece muita coisa para mim, mas se a família concorda em pagar, ao invés de procurar um profissional, um psicólogo, quem sou eu para discutir sobre isso, né? O mais triste dessa história é que a maioria desses jovens são vistos pela sociedade como jovens preguiçosos, pessoas que não querem trabalhar, que não querem fazer algo melhor das suas vidas, mas na real eles não têm muito controle sobre isso. E os motivos para alguém ficar assim, como eu já expliquei antes, são muito diversos e são difíceis de resolver. E talvez eles não tenham amigos nessas horas para ajudar eles, o que eu acho bastante triste também. E não são apenas jovens que sofrem com esse tipo de solidão. Idosos também tendem a ser mais solitários no Japão e em diversos países. Inclusive, eu já falei aqui no canal sobre um evento muito trágico e é bastante comum por lá, onde um idoso parte sozinho desse mundo na sua casa, e às vezes isso nem é notado por dias ou até meses, porque basicamente ele não recebe visita de ninguém. Essa é uma situação bem triste de verdade. Uma vez eu tava aqui navegando pelo YouTube, pesquisando alguns vídeos, porque eu consumo bastante conteúdo no YouTube para fazer os vídeos aqui do canal. E eu me deparei com um vídeo muito legal, de um canal chamado Wow, That's Japan Too, onde o cara visita uma viúva de 92 anos que vive sozinha. E daí ele leva comida para ela, conversa com ela, ela fica muito feliz com a visita. E esse vídeo é muito legal, ele aquece o coração. E você percebe o quanto é triste essa situação de pessoas sozinhas, isoladas e não tem ninguém para visitar elas, não tem ninguém que realmente se importe assim tanto ao ponto de visitar elas. E como dá pra ver, existem realmente muitas pessoas solitárias. Seja por não terem ninguém na família e viverem sozinhas, como o caso da vovozinha ali, mas também porque uma pessoa passou por situações difíceis na vida e decidiu se isolar totalmente do mundo de fora, se tornando um hikikomori. Em casos como esses serviços de pessoas de aluguel acabam se tornando mais útil do que parecia antes. E isso é muito triste, porque se as pessoas tivessem só um pouco mais de humanidade, de amizade, de compaixão com as outras, talvez serviços como esses nem existiriam ou não seriam tão procurados. Bom, o vídeo de hoje foi esse. É isso que eu queria conversar com vocês aqui. Sempre dá muito trabalho fazer esses vídeos, mas eu tô gostando bastante de trazer conteúdo pra vocês aqui. Eu só quero que você deixe o seu like aí, eu peço para que você comente também o que você achou de tudo isso. E caso você tenha interesse em aprender japonês, se você quer ir pro Japão, eu tenho algo pra te ajudar hoje e que talvez você vai gostar bastante. Nesse momento, eu não posso te ajudar a viajar pro Japão, porque isso não é tão fácil e tão barato quanto parece, mas eu posso te ajudar com outra coisa. Japonês é um idioma que eu conheço bastante e eu consigo já conversar com outras pessoas, assistir conteúdo em japonês. É um idioma que eu amo muito. E assim como você, alguns anos atrás eu era apenas um pequeno gafanhoto, que não sabia nada de japonês, não entendia nada e gostava muito do Japão, pensava em ir para o Japão algum dia, mas eu não sabia de nada. E foi aí que eu conheci o Rodrigo Sensei, um dos melhores professores de japonês do Brasil. Esse cara é mais herói do que o Morimoto. Bom, eu sei que muitos de vocês aqui estão quebrados, não tem milhares de reais para pagar em algo. Então eu entrei em contato com o Rodrigo, chorei um pouco ali por causa de vocês, e ele conseguiu me fornecer uma oferta muito especial do nosso maravilhoso curso, onde você pode aprender japonês com animes, doramas, filmes japoneses, tatsu e muito mais. E esse curso tá temporariamente com um preço incrível. É sério, tá quase de graça. E eu vou deixar aqui na descrição para você que tem vontade aí de aprender um novo idioma, de aprender japonês e quer ir pro Japão. E quem sabe até mesmo você já tá no Japão. Olá, pessoal do Japão. Então vem aqui no link da descrição, não perde essa oportunidade. Vai dar uma olhada lá na página, assiste o vídeo que o Rodrigo vai te explicar direitinho o que você tem que fazer. E aprenda japonês de uma vez por todas.